Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Nexotech. Eu sou o professor Guerrini e hoje será apresentado a quarta e última parte da videoaula do sistema de 1 grau de liberdade não amortecido em vibração livre. Nessa parte, essa quarta e última parte, nós concluímos a dedução da resposta em deslocamento desse sistema de 1 grau de liberdade. Aqui eu estou apresentando o final da terceira parte, onde nós chegamos nessa expressão aqui da resposta em deslocamento, e a partir dessa função aqui, daremos a continuidade, onde simplificaremos as constantes e aplicando em seguida as condições iniciais do problema para obter então exatamente os valores dessas constantes. Então aqui a função, ou seja, a resposta em deslocamento x de t, ou seja, x em função de t, eu tenho que ela nada mais é que a soma das duas constantes C1 mais C2, dadas aqui nas funções explicadas anteriormente na parte 3, vezes cosseno de ωn vezes t, ômega é a frequência natural, tá? Mais C1 menos C2 vezes I, que é a componente imaginária, vezes seno de ωn de t. Tá? Então, dando sequência ao vídeo, o que nós vamos fazer? Tá? Vamos dizer o seguinte, que B1 vai ser o quê? Uma outra constante, que é resultante da soma entre as constantes C1 e C2. Então, C1 mais C2 é igual a B1. Fazendo a mesma coisa, B2 é igual a C1 menos C2. Tá? Então, podemos escrever a função x de t da seguinte maneira. B1 vezes cosseno de ωn de t mais B2i seno de ωn de t. Então, aqui nós temos a função da resposta x em função de t na forma mais condensada. Então, aqui eu tenho essa constante B1 e essa constante B2 a serem determinadas a partir da aplicação das condições iniciais do problema. Quem são as condições iniciais? Espaço inicial e velocidade inicial. Tá? Então, aqui eu tenho uma forma geral, tá? Eu posso simplesmente aplicar essa resposta para resolver aquela equação diferencial de segunda ordem, que é a função que rege o problema de vibração livre, numa amortecida de 1 grau de liberdade. Só que para determinar tanto este cara quanto esse, eu sou obrigado a determinar aplicar, na verdade, as condições iniciais. Tá? Então, para deixar de uma maneira mais aplicada, mais prática, nós vamos aplicar aqui uma condição geral. Tá? Uma condição geral de condições iniciais. Então, vamos dar um valor específico às condições iniciais, ou seja, espaço com valor específico e nenhuma velocidade inicial específica. Vamos colocar o valor de uma maneira geral. Tá? Então, dando sequência. Condições iniciais. Então, tem a condição inicial, espaço ou posição inicial. Por que posição inicial? Porque é quando o instante de tempo for zero. Tá? Então, eu estou considerando o marco inicial, ou seja, o tempo igual a zero. Essa é definida como a condição inicial para espaço, ou seja, espaço inicial com tempo vale zero. Então, veja lá, o x de zero, ou seja, espaço para tempo zero. Eu vou chamar de x0. Então, x0, eu estou especificando o x de zero. Tá? Então, se eu aplicar zero nesse cara aqui, como condição inicial, eu vou pegar o zero, tempo zero, encaixar aqui, e encaixar aqui. A partir disso, eu vou fazer as contas e determinar uma das constantes. Tá? Por que uma das constantes? Veja, eu tenho duas constantes, certo? E tenho duas condições iniciais. Então, a partir de duas constantes e com as duas condições iniciais, eu vou ter duas equações para determinar as duas incógnitas, que são essas duas constantes aqui, B1 e B2. Então, olha lá. Logo, eu tenho que x de zero vai ser B1 vezes cosseno de zero, seria ωn vezes zero, mais B2i seno de zero. Bom, cosseno de zero é 1, isso aqui dá 1. Seno de zero
zero. Então, todo esse termo aqui dá zero, porque tem toda uma multiplicação. Então, esse B2 cai fora. Tá? Sendo x de zero igual a x0, então eu tenho que x de 0 é igual a x0, que é igual a B1. Então, veja, o meu valor de B1 nada mais é que o meu espaço inicial. Então, a minha primeira constante já está determinada. Para qualquer valor de posição inicial que você impor no problema, você já sabe que o espaço inicial é a própria constante B1. A segunda condição inicial é a de velocidade. Então, a velocidade inicial, ou seja, quando o V de 0 é igual a V0, ou x.0, seria a derivada do espaço em relação ao tempo, seria a primeira derivada. Então, olha lá, a velocidade inicial, quando o instante de tempo é 0, né? Eu tenho que a velocidade, ou seja, x ponto de 0 vai ser igual a x.0, ou seja, né? A velocidade inicial, seria um V0, tá? Mas aqui a gente diz que é a derivada do espaço, a primeira derivada do espaço, 0. Né? Então eu sei que a primeira derivada do espaço em relação ao tempo, né, que é o x ponto. Tá? Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, eu tenho só a função de espaço. Né? Aqui, x de t é de espaço. Então, para poder encontrar a velocidade, eu preciso derivar o espaço uma vez em relação ao tempo, como está dito aqui. Então, eu preciso pegar toda essa expressão aqui e derivar ela uma vez. Então, aqui na derivada vai ser B1 vezes cosseno de ômega de t, vezes a derivada de que está de dentro. Então, a derivada de que está fora, vezes a derivada de que está dentro. Tá? Então, olha lá, a regra lá da derivação, né, relativa ao produto. Tá? Então, vai ser x ponto de t, vai ser menos. Por que menos? Né? Na verdade, aqui, né, vai ser cosseno, vai ser seno. Né? Eu vou derivar, na verdade, a função seno. A derivada de quem está de fora, vezes a derivada de quem está de dentro. Então, aqui vai ser o quê? Seno, né? Seria a função seno. Só que no caso vai ser menos seno. Porque a derivada de cosseno é menos seno. A derivada de cosseno é menos seno, por isso desse menos aqui. Então, é menos B1 vezes derivada de quem está dentro, que é uma função de primeiro grau, ômega n vezes t. Então, derivando em relação a t, vai ficar só ômega n vezes seno de ômega n de t. Certo? Agora aqui, eu vou derivar, né, esses caras aqui são constantes, né, B2 e I, vou derivar seno. A derivada de seno é cosseno, mas no caso vai ser positivo. Vezes a derivada em quem está dentro, ômega n vezes t. Então é mais B2i ômega n vezes cosseno de ômega n de t. Então este cara aqui, ó, é a função velocidade, tá? É resposta em termos de velocidade, tá? Do sistema de 1 grau de liberdade não amortecido em vibração livre. Então é esse cara aqui, ó, que é a resposta em velocidade. Bom, a gente já sabe que B1 vale, né, a posição inicial, tá? O x0. Bom, para a velocidade inicial eu preciso pôr o tempo zero. Então para cada t aqui eu vou colocar 0. Tá? Então a função vai ficar dessa maneira. Quando o tempo é igual a 0, x de 0 igual a menos B1 vezes ômega n seno de 0, mais B2 e ômega n cosseno de 0. Tá? Bom, esse termo aqui todo vale 0. Por quê? Porque seno de 0 é 0. Cosseno de 0 vale 1. Então tudo isso aqui vai ficar B2 e ômega n. Então x ponto de 0, que é igual a x ponto 0, vai ser exatamente igual a B2 e ômega n. Olha lá. X ponto de 0, B2 e ômega n. Tá? Isolando B2, porque é o cara que nós queremos descobrir, vai ficar assim, ó, x ponto de 0 sobre i ômega n. Tá? Então esse é o B2. Tá? Então, essa é a segunda constante que nós queríamos encontrar. Tá? Substituindo então isso daqui lá naquela função horária que nós obtivemos lá atrás, então vai ficar x de t, x0 vezes cosseno de ômega n de t, mais x ponto de 0 sobre i ômega n vezes i seno de ômega n de t. Certo? Bom, aí, veja só, eu tenho um imaginário aqui no
numerador e imaginário aqui no denominador. Esse cara aqui corta com este daqui. Então, minha resposta final em termos de deslocamento para um sistema de 1 grau de liberdade não amortecido em vibração livre fica x de t igual a x de 0 cosseno de ômega n de t mais x ponto de 0, que é a velocidade inicial, sobre ômega n vezes seno ômega n de t. Tá aí, essa é a resposta do nosso sistema de 1 grau de liberdade. Ou seja, essa aqui é a solução geral daquela equação diferencial de segunda ordem. Aquela equação diferencial de segunda ordem que é a equação governante do sistema. É este carinha aqui. Então, para um probleminha daquele, basta ser informado simplesmente a rigidez do sistema, ou seja, a constante da mola, a massa, que a partir desses dois eu calculo a frequência natural, e a posição inicial e a velocidade inicial. Eu preciso desses 4 dados para poder obter, então, a resposta do meu sistema. Rigidez, massa, posição inicial e velocidade inicial. Tá aí, então, né, a solução do nosso problema em evidência. Muito obrigado.